Você que está na reprise desse Periscope do dia 27 de janeiro. Meu nome é Patrícia, eu sou coach e hoje eu vou falar sobre saúde. Essa semana eu venho falando sobre saúde e hoje eu vou falar como você tem total controle sobre a sua saúde e o que fazer. E eu vou dar agora bem-vindas às pessoas que estão aqui ao vivo. Olá, boa tarde. Olá, Paty, obrigada por compartilhar com seus seguidores. Deixa eu dar um ajuste aqui. Quem quiser compartilhar com seus seguidores, podem fazer. Meu nome é Patrícia, para quem não me conhece, eu sou coach. Olá, oi Cicide, olá. Oi Luciene, oi Paty, querida. Oi Rose. Olá, pessoal. Bem-vindos. Hoje eu estou um pouquinho mais cedo aqui no Periscope porque eu vou fazer uma aula ao vivo de um coach nos Estados Unidos. Ele vai começar às 5 horas pontualmente. Então eu estou aqui um pouquinho mais cedo. E quem está aqui pela primeira vez, coloca eu, por favor. Quem está aqui pela primeira vez, quem nunca me viu ao vivo antes, coloca aqui, por favor, número 1, eu. Oi, Luciene, bem-vinda. Deixa eu aqui compartilhar com os seguidores, viu? Eu compartilhei com os meus seguidores para ver se a gente consegue colocar mais gente aqui. Quem mais? Tem mais alguém aqui que está aqui pela primeira vez? Oi, Rosana, bem-vinda. Então, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Becassis, eu sou coach de autorrealização e poder pessoal, e eu ajudo mulheres que são mães a se permitirem se colocar em primeiro lugar. Oi, boa tarde, quanta gente nova. Eu adoro quando tem gente nova, acho tão bacana isso do Periscope, porque realmente é uma oportunidade da gente se conectar com pessoas de uma forma que talvez a gente não se conectaria, né? Então, eu sou coach e eu ajudo mulheres que são mães a se colocarem em primeiro lugar para que elas possam ter uma vida com mais equilíbrio, presença e sonhos realizados. E eu sou mãe, tá? E, enfim, eu faço transmissões todos os dias por volta das 17 horas. Hoje eu tô fazendo Periscope hoje mais cedo, porque eu vou fazer um curso ao vivo de um grande coach americano chamado Brendon Burchard. E você não precisa ser mãe, tá? Nem mulher para me seguir aqui no Periscope, porque as coisas que eu compartilho aqui realmente são úteis para todo mundo. Especificamente, essa semana eu tô falando sobre saúde. Ontem eu fiz um Periscope que ainda está no ar, que você pode assistir, que eu também já coloquei no meu canal do YouTube, falando sobre saúde, falando sobre os sinais do nosso corpo, falando sobre dor, e que a dor é um sintoma de que algo está desequilibrado no nosso corpo. Então a gente tem muito acesso para poder nos curar. Eu falei também do nosso relacionamento com médicos, né, de que muitas vezes a gente coloca expectativa nos profissionais de saúde, nos médicos, para eles nos curarem. E está sendo cada vez mais visto, está sendo provado pela ciência que realmente a gente não é vítima da nossa genética. E eu queria falar sobre isso hoje aqui. Então, existe uma teoria, e eu estudei isso na escola, e eu acredito que vocês também tenham estudado, que a nossa genética basicamente controla a nossa vida, né? E isso é uma falácia, está sendo descoberto por médicos, por biólogos, né? O determinismo genético, né? Que a sua vida, que as nossas características físicas e psicológicas são determinadas pela nossa genética no minuto que a gente nasceu, né? Então, a gente acaba sendo vítima de uma hereditariedade. Não, eu não sou médica, não. Eu não sou médica, eu sou coach. Mas eu já fiz bastante cursos e participei de simpósios, nomeadamente de um médico chamado Bruce Lipton, não sei se você ouviu falar. Ele estuda isso há várias décadas, epigenética e o papel da genética no nosso corpo. Então, voltando ao que eu estava falando, se a gente aceitar essa premissa
de sermos vítimas da nossa genética, da hereditariedade, que palavra difícil. As vítimas precisam de salvadores, correto? E quem são os salvadores, né? É a empresa farmacêutica. E eu ontem conversei um pouco sobre... que bom que você está aqui, Rosana. E ontem eu falei sobre essa questão, né, de a gente pode tomar o remédio, tá tudo bem, mas o remédio ele nunca vai lidar com a causa primária da nossa dor, da nossa doença. Ele vai lidar com os sintomas. E é disso que eu estou falando, né? As empresas farmacêuticas, para elas, é muito bom que as pessoas estejam doentes e é muito bom que as pessoas não melhorem, porque assim elas podem começar a vender os remédios. Então, o cliente acaba sendo uma vítima. Mas o que está sendo descoberto agora é que, de fato, a genética não controla a biologia. Isso são as grandes descobertas que está sendo feita hoje por médicos, por biólogos, por cientistas, e muitas pessoas não estão sabendo, eles não estão sabendo o que fazer com toda essa informação. O nosso gene é uma fotografia, ele é um desenho para a criação de proteínas, tá? Eu não sou cientista, não sou médica, então eu vou explicar de uma forma bem simples para o leigo entender, para a gente realmente conseguir entender como isso se aplica à nossa vida e por que a gente pode ser o autor da nossa própria cura e da nossa saúde. Então, existe uma diferença muito grande entre correlação e causalidade. Tradicionalmente, a medicina dizia que o gene X causa doença Y. E não é, isso aí é uma falácia, está errado, né? A causação cria uma... Oi, Pri! A causa de uma coisa é uma coisa muito direta, entre outra é uma coisa completamente direta, algo que produz um efeito. Existe sim uma correlação, existe uma relação entre genética e entre doenças e nossas questões físicas. E nós somos feitos de 50 trilhões de células, né? Muita coisa. E a minha cabeça é como se fosse o político do que acontece com as minhas células. Então, isso é uma analogia para dizer que o que acontece aqui em cima, na minha cabeça e no meu coração também, é o que determina o que acontece, como é que as minhas células elas se comportam, né? E as proteínas, elas se movem de acordo com estímulos externos. E um desses estímulos são os pensamentos. Então, já é provado que a célula, ela age e reage dependendo dos nossos pensamentos. E também de toxinas externas. Então é por isso que é muito bom muito importante, válido a gente comer muito bem, comida orgânica, porque as células elas são afetadas por todas essas químicas que a gente coloca no nosso corpo. Tá? Então, o que acontece? A proteína, que é do que as nossas células são feitas, elas são totalmente influenciadas pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Isso está cientificamente provado, né? Então, se a gente tem estresse na nossa mente, se a gente está chateado com alguma coisa, isso vai permear para as nossas células, né? E um outro conceito que eu mencionei brevemente ontem, que também é super importante, é da epigenética, que fala que a sua biologia ela é determinada por como você vê o mundo, pela sua percepção do mundo, né? E o que é uma percepção? Ela se torna uma crença. Então, você não tem que mudar a sua biologia, você só tem que mudar a sua percepção, as suas crenças. E aí você vai se transformar a um nível celular,
Olha que coisa incrível. Para mim, isso é uma ótima notícia. Por quê? Porque, obrigada, Pri, por convidar seus seguidores. Por que isso para mim é uma ótima notícia? Porque quer dizer que eu sou autora e agente da minha própria saúde. Olha que maravilha. As respostas estão dentro de mim. E agora, hoje, a ciência começa a comprovar e provar isso. Então, a interpretação da mente que vai para o nosso cérebro determina a nossa atividade genética. Então a gente tem os genes todos, cada um de nós tem uma composição genética e ela é ativada dependendo do tipo de sentimentos que a gente tem. Então é correto dizer assim, baseado nessa premissa científica que não fui eu que inventei, tá? Eu só estou constatando que se a gente tem pensamentos muito negativos, muita tristeza, foca no negativo, o que acontece? A gente acaba acionando a genética que tem a ver. Quais pesquisas comprovam isso? Milhões de pesquisas. Vai na internet e faz uma pesquisa, o autor chamado Bruce Lipton. Se você fala inglês, você vai encontrar muitas coisas. Eu recomendo você ler o livro dele, A Biologia da Crença. Tá? Tem o Wallace Lima, que é um cara de medicina quântica no Brasil também, que ele é autoridade sobre isso. Tá? Então, tem muita informação e referências, muito mais do que eu tenho, muito mais informação que eu tenho, que eu posso dar para você. Então, a premissa aqui é que a crença controla comportamentos e a genética. E você pode mudar a sua genética através do seu comportamento. Olha que coisa incrível, Wallace Lima, isso. Né? Então, o seu cérebro manda sinais químicos, né, que são determinados pela sua emoção, que depois vão para o seu corpo. Então é basicamente esse o caminho do negócio, né? O seu cérebro tem um pensamento e esse pensamento manda informação química condizente com essa informação, com esse pensamento, e essas emoções vão para o nosso corpo, né? Então, a função da mente, basicamente, é que ela cria uma coerência entre as nossas crenças e a realidade, né? Então, como é que a gente pode ter ter o controle sobre isso? Que coisas que a gente pode fazer? Como é que a gente pode determinar e controlar a nossa saúde? Através dos nossos pensamentos, através da gente conseguir acessar o nosso subconsciente, né? Porque a maioria dos nossos comportamentos são determinados pelo nosso subconsciente. Então, 95 dizem, né, a estatística fala que 95% das nossas ações e atitudes vêm todas do subconsciente, né? Então, eu falo muito disso aqui no Periscope. Sempre que eu dou palestras, eu falo da importância da meditação, como é imprescindível meditar. Por quê? Porque isso abre um espaço para a gente poder acessar o nosso subconsciente. A gente entra num estado alterado de consciência, acessa, né, um outro nível do nosso cérebro. Né? A gente geralmente funciona em ondas beta, né? É o que o adulto, a gente funciona em ondas beta. Quando a gente começa a meditar, a gente começa a acessar ondas alfa e eventualmente ondas teta. Chegou lá o russo de novo hoje. Outra forma da gente poder mudar a nossa saúde e ter uma parte bem ativa é criar novos hábitos. Criar novos hábitos que sejam hábitos positivos e condizentes com o que a gente quer. Né? Outra coisa que eu falo muito também é se observar.
começar a praticar uma coisa que eu faço já há algum tempo e realmente é incrível, é olhar para você mesma quando você está numa conversa com outra pessoa, quando você está pensando em qualquer situação da sua vida. E isso aí eu peguei do grande Eckhart Tolle, e ele fala muito sobre isso, de se observar. E por que isso? Porque você começa a deixar de se identificar com você mesma, né? Achar que você é o seu pensamento, você é as suas atitudes. E eu convido, tipo um observador, exatamente, Pri. Você começar a se observar, né? Talvez algumas pessoas acham que isso é meio maluco, mas não é, isso aí é realmente incrível. E é tipo um músculo que você vai desenvolvendo e você começa a ter sacadas sobre você mesma de uma forma que você nunca se viu antes, e isso é imprescindível. Você começa a se ver como as outras pessoas te veem, né? E isso aí pode te dar um acesso muito incrível para os seus relacionamentos pessoais, né? Porque muitas vezes a gente não consegue se enxergar, a gente está tão no meio da gente mesma que a gente não consegue nem ver como é que a gente está sendo para o mundo, né? Então, gente, é isso. Eu espero que tenha sido útil. Eu só quis dar uma pincelada sobre esses conceitos. E existe muita informação na internet. Eu convido vocês a realmente pesquisar, ler e olhar para vocês mesmos, comprovarem que isso tudo é realidade. É uma realidade que talvez não esteja sendo tão difundida quanto poderia ser, porque eu acho que as próprias pessoas, algumas pessoas, dos cientistas que estão descobrindo essas coisas, não sabem muito bem o que fazer com as descobertas que são tão revolucionárias. Mas existem, que bom que vocês gostaram, mas existem médicos como o Bruce Lipton que estão à frente desses movimentos, eles mesmos sendo médicos, né? Que bom que você gostou, Rosemary. Então é isso, gente. Pratiquem meditação. Escolham bem o que vocês comem para não colocar muitas toxinas no corpo de vocês. Se observem, tá? Quem vocês estão sendo nesse mundo, tá bom? E olha, eu voltarei amanhã. Agora estou indo para o meu treinamento com o Brandon Bouchard. Quem tá aí, assina a lista do Brandon, conhece o Brandon, ele disponibilizou um treinamento, limãozinho pela manhã, ótimo hábito, Pri, para alcalinizar seu corpo, e crie novos hábitos, tá, gente? Isso aí é super importante. Eu, por exemplo, tenho um hábito que determina todo o meu dia, que eu chamo de hábitos chaves, que é o meu sono. Assim, é um hábito que eu não abro mão. Por quê? Porque esse hábito de dormir pelo menos 8 horas por dia, ele acaba influenciando e ajudando todos os meus outros hábitos. Tá? Então descobre para você quais são os seus hábitos chaves, quais são os seus hábitos que se você manter eles regularmente, eles vão ajudar a sua vida, alavancar a sua vida e ajudar você a alavancar outros hábitos, tá bom? Então tá, pessoal, até amanhã nessa nossa semana de saúde. Muito obrigada, beijos!